Brasil é um país complexo e com muita diversidade. Neste cenário, a região sul é chamada de Brasil Europeu. O sul é a terra dos imigrantes, dos italianos, poloneses, ucranianos e principalmente dos alemães. As características europeias estão por todos os lados. É a região mais fria do Brasil. O clima subtropical se espalha pelos campos, vales e cidades. O inverno é rigoroso, tem até neve. Parece realmente a Europa. Com a imigração, o sul ficou mais loiro, de olhos claros, faces rosadas e sotaque carregado de R's. Santa Catarina, por exemplo, virou uma verdadeira Alemanha brasileira. Os alemães chegaram em 1824 e trouxeram seus usos e costumes. E aqui, as pessoas vivem e moram como na Alemanha. Comem e bebem como na Alemanha. E continuam falando alemão, além do português. Jetzt geht's nach Blumenau. A ocupação da região sul foi diferente de todo o Brasil. Até o século XVII, o sul era uma terra de ninguém, por causa da imprecisão no Tratado de Tordesilhas, que deu margem à disputa de fronteiras entre Portugal e Espanha. Em 1808, com a vinda da família real ao Brasil, o país começa a se abrir à imigração europeia. Atraídos pelo clima frio, pela viagem gratuita e pelos instrumentos agrícolas que recebiam, os imigrantes foram chegando. Primeiro os portugueses, os alemães, e se seguiram os italianos, os poloneses, os ucranianos e muitos outros. Foram os imigrantes que acabaram definindo a posse, a exploração da terra e as fronteiras do sul do Brasil. A região sul é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ocupa 7% do território nacional, uma área menor do que, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Italianos e alemães vieram para o Novo Mundo sem dinheiro, mas trouxeram junto com o trabalho e a vontade de construir as técnicas da agricultura e da produção da cerveja e do vinho. Eles se instalaram nas regiões serranas do sul e reproduziram num clima quase igual ao da Europa o mesmo sistema de minifúndios familiares. Nesta área de clima subtropical, predomina a floresta de araucária, ou Mata dos Pinhais, principalmente no estado do Paraná. A riqueza aqui são os pinheirais, que se estendem pela mata aberta. Além do pinho estão a embuia, o cedro, a canela e a erva mate. São mais de 2 bilhões de árvores. Mas a devastação da mata é considerável, tanto pela indústria madeireira como pela necessidade de novas áreas para o plantio. Para se preservar a mata, várias medidas de reflorestamento e fiscalização foram adotadas. Hoje, o Paraná é o maior produtor de grãos do país. Com um clima temperado e solos férteis, o Paraná atraiu os imigrantes europeus e criou uma base social diferente. Destacavam-se a pequena e média propriedades, tocadas pelas famílias com agricultura de subsistência. O café fixou a população, atraiu produtores de outros estados, criou cidades e superou São Paulo na produção de café. As pequenas propriedades cederam lugar para as grandes fazendas mecanizadas com modernos sistemas de armazenamento que permitem maior produtividade. E o verde dos campos cultivados pelas máquinas domina a imensa planície ondulada com as grandes culturas da soja, trigo, algodão, milho e arroz. Foi na década de 60 que o Paraná se firmou na produção de grãos e começou a exportar os excedentes pelo porto de Paranaguá. E a partir daí, solidificou a diversificação da produção agrícola.
Hoje tem uma variedade de culturas que transforma o estado no maior produtor nacional de alimentos. O Paraná tem matéria-prima, mão de obra e consegue escoar sua produção agrícola por um eficiente sistema rodoviário. Além disso, o Paraná industrializa seus produtos. Esmaga toneladas de soja por dia para extrair o óleo e o farelo. Moe o trigo. Beneficia milhares de arrobas de arroz. Com o algodão faz plumas e do caroço produz o óleo. Industrializa o macarrão, o fubá e as farinhas de milho. O café fica solúvel. O Paraná se destaca na indústria de papel e papelão. É o maior produtor brasileiro de papel de imprensa. O Paraná cria gado bovino, suíno e frangos. E a moderna agroindústria transforma e embala os embutidos que abastecem o país e também são exportados. E Curitiba, a capital do Paraná, se tornou na paisagem e no estilo de vida a mais europeia das capitais. Curitiba é o exemplo da administração pública no Brasil. É uma cidade onde tudo funciona. O transporte coletivo é um dos mais eficientes do mundo. O ônibus articulado, chamado de Ligeirinho, já foi testado em Nova York. Em Curitiba, não existem congestionamentos. A coleta de lixo seletiva atinge 95% da cidade. 750 toneladas de material reciclável são coletadas por mês e revendidas às indústrias locais. Curitiba não tem poluição. É a capital brasileira com maior área verde por habitante, 4 metros quadrados, mais que o triplo do índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A Rua 24 Horas é um dos destaques de Curitiba. É um shopping com 120 metros de extensão, cobertos por vidro. 37 lojas funcionam dia e noite. Entre elas estão desde confeitarias até um antiquário. Mas a novidade mesmo em Curitiba é a Ópera de Arame. É um teatro de construção arrojada, encravado numa pedreira. Toda a estrutura é de ferro tubular, revestida de vidro. Mas o Paraná não é feito só de obras do homem. A 80 quilômetros de Curitiba fica Vila Velha, uma obra da natureza. São 23 esculturas em arenito que foram esculpidas pelo vento e pela chuva ao longo de 300 milhões de anos, num contraste entre o vermelho das rochas e o verde dos campos. O Porto de Paranaguá, que é a grande porta de saída dos produtos do Paraná, foi a porta de entrada dos portugueses. É a cidade mais antiga do estado. No século passado, foi uma das principais saídas da produção de erva mate do país. Neste século, já exportou madeira e café e hoje vive o apogeu da soja, além de exportar outros produtos como papel e congelados de carne. É considerado o principal terminal exportador de grãos do Brasil. E o Porto de Paranaguá não é feito só de cais, navios e grãos. A Ilha do Mel, na saída do porto, é a principal atração turística do litoral paranaense. Descoberta por navegadores portugueses, virou fortaleza de defesa do porto. Ilha de difícil acesso, ficou isolada por mais de meio século, segundo dizem, pela enorme quantidade de abelhas. Tombada pelo patrimônio histórico, a pesca não é permitida. Só tem pousadas e pequenos restaurantes. 2 rios importantes correm pelo estado do Paraná. O Rio Iguaçu, com suas famosas cataratas, e o Rio Paraná, onde está a usina de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu é a maior do mundo. Foi construída a partir do represamento do rio Paraná, na divisa com o Paraguai. A hidrelétrica tem 196 metros de altura entre a base escavada e o topo da obra
que equivalem a mais de 65 andares. Só o concreto usado em Itaipu daria para se construir 210 estádios iguais ao do Maracanã. A verdadeira grandeza desta obra está na produção de 75 bilhões de kWh por ano. A Itaipu Binacional é responsável pela geração de 70% do consumo de energia elétrica do Paraguai e 40% do Brasil. A 20 quilômetros de Itaipu, as cataratas da Foz do Iguaçu formam a maior queda d'água do mundo. O estrondo das 300 quedas, que caem de uma altura de 80 metros, pode ser ouvido a quilômetros. As cataratas ficam no Parque Nacional de Iguaçu, considerado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. A Foz do Rio Iguaçu fica na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. E o conjunto de quedas tem quase 4 quilômetros de extensão. 3 delas em território argentino. Mas a forma arredondada das cataratas faz com que o espetáculo das águas possa ser visto em toda a sua beleza só do lado brasileiro. Blumenau, a capital do Vale do Itajaí. É a locomotiva desta região, que tem quase 40 municípios. É cortada ao meio pelo rio Itajaí e é um dos principais redutos da colonização alemã no Brasil. Em cada esquina tem a aparência de uma cidade europeia. Arquitetura em chaimel, placas de ruas com nomes saxônicos. Blumenau, antiga cidade agrícola, se transformou num importante polo industrial da região sul. As indústrias têxteis e as marcas de toalhas e malhas são conhecidas no Brasil e no exterior. Além da tecelagem, Blumenau se destaca pela indústria dos cristais e das porcelanas. Este vale é alemão no sotaque, nas danças folclóricas e na festa do chopp. A Oktoberfest acontece todos os anos em Blumenau. A festa é originária de Munique, na Bavária, e dura 15 dias, sempre em outubro. Ao som das bandas alemãs, os bebedores de chopp fazem campeonatos. 1 milhão de turistas consomem quase 30 toneladas de comida e 600 mil litros de cerveja. Joinville fica mais ao norte de Blumenau e não pertence ao Vale do Itajaí, mas é irmã de Blumenau. Ambas são loiras pela colonização alemã, unidas pelos mesmos hábitos, arquitetura e suavidade do clima. Joinville concentra o maior parque industrial de Santa Catarina. De origem nobre, Joinville começou com o casamento da princesa Carolina, irmã de Dom Pedro II, com o príncipe de Joinville, filho de Luís Felipe, rei da França. A área da cidade fazia parte do dote de casamento que a princesa recebeu de Dom Pedro II. O Vale do Itajaí acaba no mar. E aí começa o litoral de Santa Catarina. São praias disputadas por brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios. E o balneário mais concorrido é Camboriú, um elegante complexo turístico com hotéis, mansões, casas de veraneio e longas praias. Mais ao sul, Florianópolis, a capital de Santa Catarina, fica numa ilha. Florianópolis é uma cidade marcada pela imigração portuguesa. Com sua arquitetura açoriana, tem uma vida que gira em torno das praias e bares. São mais de 40 praias belíssimas, a Lagoa da Conceição e as rendeiras, que guardam a herança dos antepassados açorianos. No interior do estado, as culturas do arroz, da soja e do trigo se estendem pela região. No sul de Santa Catarina, o cultivo do fumo é a principal atividade agrícola. Toda casa tem uma estufa de fumo ao lado. No começo do verão, o vale fica verdejante de tabaco. E todo o plantio é integrado com as companhias compradoras que dão assistência e financiamento.
Quando chega o inverno, a área mais atingida pelo frio é a região serrana de Santa Catarina, São Joaquim, Lages e Friburgo. Em São Joaquim, a temperatura pode chegar a vários graus negativos, numa paisagem cheia de pinheiros que ficam cobertos pela neve. Friburgo é o maior centro produtor de maçãs do país. Os grandes pomares se espalham pela região. Na primavera, é época de floração das macieiras, e até chegar à colheita, o perfume dos pomares toma conta da região. Os italianos encontraram no sul solo e clima muito parecidos com o da velha Itália. E aqui cultivaram a uva e a fabricação do vinho. Hoje, o Rio Grande do Sul é o responsável por mais de 70% da área plantada com vinhedos do país. E no roteiro do vinho estão as italianíssimas Caxias do Sul, Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, e Garibaldi, a cidade da champanhe. Nas Serras Gaúchas, a beleza do Vale do Quilombo abraça as cidades de Canela e Gramado. As duas são separadas por uma estrada de 7 quilômetros que é uma verdadeira avenida. No verão, as hortênsias floridas abrem caminho para receber os turistas. Gramado é a capital do cinema brasileiro. Canela é cercada pela beleza natural dos pinheiros, dos bosques e colinas. O artesanato se espalha pelas duas cidades. Chocolates, malhas de lã e móveis. Aqui tudo lembra a Europa. O clima e a requintada culinária. A arquitetura em Chaimel, com teto anguloso, paredes que combinam tijolos e madeira, denuncia a forte influência da colonização alemã na região. Sem contar o café colonial, um típico banquete alemão. No litoral do Rio Grande do Sul, Torres é o principal balneário. Há um belo contraste entre o mar e a montanha, separados por lagoas e dunas. No verão, o espanhol é falado por milhares de turistas argentinos que invadem as praias. Porto Alegre, a capital gaúcha, é a metrópole do sul do país. A cidade se entrega ao fascínio do Guaíba, rio que limita a cidade. Porto Alegre foi colonizada pelos portugueses e absorveu a cultura europeia de Buenos Aires e Montevidéu pela proximidade geográfica. Tornou-se intelectualmente rica e é a cidade mais politizada do país. Pesquisas indicam Porto Alegre como o lugar onde mais se lê jornal no Brasil. Aqui, as tradições portuguesas e castelhanas se juntaram aos costumes dos imigrantes alemães e italianos. Porto Alegre é o maior centro urbano industrial da região sul. E junto com as cidades vizinhas, forma um grande parque industrial. Estão concentradas aí as indústrias metalúrgicas, químicas e a indústria de calçados. Tanto em Porto Alegre como nos Pampas, o que une o gaúcho é a fidelidade ao chimarrão e ao churrasco. Na região dos Pampas, onde predominam as grandes propriedades, chamadas estâncias, o gaúcho é o vaqueiro que cuida do gado e das ovelhas. Foram os jesuítas que nos séculos XVI e XVII iniciaram a pecuária na região. Os ataques dos bandeirantes às missões espantaram os religiosos. O gado se espalhou pelos campos e se tornou selvagem. Esse gado perdido, sem dono, atraiu tropeiros do Sudeste, que começaram novamente a manejar os rebanhos em busca de carne e do couro para alimentar as regiões mineradoras. No convívio com os jesuítas espanhóis e com os índios, os gaúchos assimilaram vários hábitos. Entre eles, o costume de falar palavras de origem indígena como charque, guasca, ponchos ou palas, de dormir ao relento no campo e de tomar o mate. Nenhum gaúcho gosta de tomar um mate sozinho ou solito, como dizem. O ritual do chimarrão é marcado pelo espírito de cordialidade e hospitalidade.
O churrasco, que parece ter nascido com os gaúchos, é na realidade uma herança dos índios da região. Eles caçavam o gado chucro, assavam e comiam ao ar livre. A tradição ficou, mas se requintou. Qualquer festa entre gaúchos é em torno do churrasco. Os trajes típicos trazem para o presente boas lembranças do passado, com música de violão, sapateados e galanteios. O churrasco e o chimarrão dos índios se mesclaram aos costumes dos imigrantes europeus. Os alemães trouxeram a agricultura própria, a comida característica e a cerveja. Os italianos cultivaram a uva e a fabricação do vinho, do mesmo jeito que na velha Itália. E não se pode mais distinguir a origem dos costumes de cada povo. Na verdade, todos são hábitos de quem vive hoje na região sul. O Sul em números. Sul, 3 estados. Área de 577.723 quilômetros quadrados. 7% do território. População, 22 milhões e 100 mil habitantes. 15% do país. Paraná, capital Curitiba. Área 199.323 quilômetros quadrados. População, 8 milhões e 500 mil habitantes. Santa Catarina, capital Florianópolis. Área 95.318 quilômetros quadrados. População, 4 milhões e 600 mil habitantes. Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Área 280.674 quilômetros quadrados. População, 9 milhões e 200 mil habitantes. Centro-Oeste brasileiro. No coração da América do Sul está o Brasil dos grandes espaços. Do povo mestiço e pantaneiro, que cuida do gado e canta sua cultura nas guarânias, ao som das harpas paraguaias. Na região centro-oeste, tudo é gigante. Possui a maior criação do gado do país. É a região que mais produz soja contínua no mundo. As plantações se estendem pelos campos. O Planalto Central abriga ainda o maior santuário ecológico do hemisfério sul. Reino dos jacarés, domínio das onças e espaço infinito das aves, tucanos, araras, tuiuius. Tudo isso é o Pantanal, o último refúgio dos animais exóticos do planeta. No clima seco e tropical do Planalto Central está Brasília, a capital que nasceu mística para ser o centro do poder. É um posto avançado de civilização e progresso para a ocupação do Cerrado. A região centro-oeste é formada por 3 estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também pelo Distrito Federal, onde se localiza Brasília, a capital do Brasil. A região ocupa 19% do território nacional.
Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é conhecida como a cidade morena por causa da cor de sua terra. O povo tem um sotaque paulista pela proximidade com São Paulo. A cidade é ponto estratégico para a distribuição de produtos e, por isso mesmo, cresce em importância para o Mercosul. Campo Grande é a porta de acesso ao Pantanal. Cuiabá, capital do Mato Grosso, está localizada no coração da América do Sul. Abraçada pelos rios Cochipó e Cuiabá, a cidade tem um porto flutuante para escoar a safra de arroz e soja. Privilegiada pela natureza, Cuiabá atrai milhares de turistas pelas quedas d'água imponentes e pelos passeios ecológicos. Cuiabá também é conhecida como o paraíso dos pescadores. Por isso mesmo, a culinária é um grande atrativo. A Festa do Divino atrai todos os anos milhares de fiéis do país inteiro. Goiânia, a capital de Goiás, é uma cidade planejada. Possui amplas ruas e avenidas arborizadas. Por isso mesmo, é conhecida como a cidade onde a primavera reina o ano inteiro. A cidade se expande em forma de semicírculos, a partir do centro cívico. Um crescimento constante e ordenado. As cidades e capitais da região centro-oeste não estão muito distantes das reservas indígenas. Grande parte das nações está localizada nos parques indígenas do Xingu e do Araguaia. Algumas nações importantes como Chavante, Caiabi e Inhambiquara habitam em reservas sob a proteção governamental da FUNAI e assistidas por missões religiosas, principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A Conquista do Oeste. Brasília é o centro do poder político do Brasil. Nasceu no coração do país, bem longe do mar, com o objetivo de povoar o oeste e ocupar o interior do imenso território brasileiro. Mas os primeiros homens brancos portugueses chegaram ao Planalto atraídos por um outro poder, o brilho do ouro e dos diamantes. Os bandeirantes partiram de São Paulo rumo ao Planalto Central. Ao cruzar o rio Paraguai, batizaram o local de Mato Grosso, por causa da mata densa. Se caminhassem um pouco mais, teriam outra visão da paisagem. E o nome talvez fosse Cerrado. Antônio Raposo Tavares foi o mais sanguinário dos bandeirantes no Centro-Oeste. Mas foi Bartolomeu Bueno da Silva quem descobriu o caminho das minas de ouro. Colocou fogo num prato com aguardente e ameaçou fazer o mesmo com a água de todos os rios, caso os índios não lhe mostrassem o local das jazidas. Recebeu então dos nativos o apelido de Anhanguera, que significa Diabo Velho. A marcha para o oeste continua a partir da Corrida do Ouro. Muita gente se fixou na região de Cuiabá e interior de Goiás. Assim nasceram as primeiras vilas e arraiais, e foram surgindo os pioneiros na criação de gado. E o boi encontrou no Centro-Oeste condições favoráveis para dominar a região. Relevo pouco acidentado, clima bom, incentivos governamentais e as pastagens do Cerrado. Nos últimos 50 anos, o rebanho de gado de corte cresceu 8 vezes no Centro-Oeste. De 5 milhões de cabeças, saltou para 42 milhões. A região cria hoje 30% de todo o gado bovino brasileiro, o maior rebanho do país. Numa caminhada lenta e penosa, o vaqueiro pantaneiro e os peões das grandes fazendas estão acostumados a percorrer centenas de quilômetros levando as boiadas. No Pantanal, o gado vive solto nos pastos naturais.
Toda a pecuária do Centro-Oeste se beneficia do mercado consumidor do Sudeste. No Oeste Paulista e no Triângulo Mineiro estão os grandes frigoríficos. Os extensos campos cultivados também foram determinantes no povoamento e desenvolvimento do Centro-Oeste. O arroz é um dos principais produtos da região. As terras planas e as técnicas modernas de irrigação foram fundamentais para o aumento da produção. O solo do Centro-Oeste é ácido, ruim para a agricultura, mas foi facilmente corrigido com a aplicação do calcário, mineral abundante na região. A soja já domina grande parte das áreas cultiváveis do Planalto Central. No Mato Grosso do Sul, um só produtor tem plantado o equivalente a um Guarujá inteirinho de soja. São 14 mil hectares. Isto equivale a uma colheita de 600 mil sacas. É a maior plantação contínua de soja do mundo. Mas a conquista do Oeste ainda está por terminar. Nesta região, vivem apenas 6% da população brasileira, a menor densidade demográfica do país. As áreas mais ocupadas são as que estão próximas à região Sudeste. O povo do Centro-Oeste é bastante receptivo, mas desconfiado. Com a mistura do sangue índio, do negro e do branco português, formou-se uma raça cabocla que canta sua cultura ao som das guarânias. Coração da América. A região Centro-Oeste está localizada exatamente no centro geodésico, o Marco Zero do Hemisfério Sul. E o Pantanal Mato-Grossense é a principal artéria do coração da América. Navegando rios ou percorrendo estradas pantaneiras, a impressão que se tem é que o céu encontra a paisagem. A Transpantaneira é a via de acesso que leva o homem aos bichos mais exóticos do planeta. São 40 quilômetros de terra e selva a partir de Cuiabá. É uma área extremamente rica em minérios. O maciço do Urucum tem a maior jazida de manganês do mundo. A região Centro-Oeste é toda recortada por rios de 3 grandes bacias brasileiras. A Bacia Amazônica, a Bacia do Tocantins-Araguaia e a Bacia do Prata, representada pelo Rio Paraguai. O Centro-Oeste é também banhado pelo Rio Paraná e seus afluentes da margem direita. O clima característico da região Centro-Oeste é o tropical, com temperaturas elevadas e 2 estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. A vegetação marcante é o cerrado. As árvores são baixas e sinuosas, com galhos retorcidos. Os campos lembram savanas da África. Este tipo de vegetação ocupa 1/4 de todo o território brasileiro. Uma área intrigante, palco de estudos para cientistas do mundo inteiro. O Planalto Central se estende por toda a região Centro-Oeste. São serras e também profundos vales e depressões que formam as chapadas. No norte da região estão, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, as Chapadas dos Parecis e dos Guimarães, no Mato Grosso. A Chapada dos Guimarães possui grandes escarpas, provocadas pela erosão da água e dos ventos ao longo de milhões de anos. É realmente o Grand Canyon brasileiro. A Chapada está cheia de cabeceiras e rios.
Numa área de 33 mil hectares, nascem 10% das águas que formam a Bacia Amazônica e 90% da Bacia do Prata. Os rios caem pelas fendas da Chapada para formar magníficas quedas d'água. São mais de 200 cachoeiras. Neste cenário, predomina o véu de noiva, o mais exuberante salto da região, com quase 90 metros de altura. Pela beleza que se aproxima do místico, a Chapada é vista pelos esotéricos como um lugar de muita energia positiva e também ponto de avistamentos de ETs. A natureza foi generosa com a região centro-oeste e, por isso, o turismo é a segunda maior fonte de renda dos estados. A Gruta do Lago, que fica no município de Bonito, no Mato Grosso, é um espetáculo à parte. Durante apenas 20 minutos do dia, o sol tinge as águas de azul num momento de rara beleza entre as estalactites milenares que brotam das rochas. Já em Goiás, as águas cristalinas se aquecem em Caldas Novas. São 30 fontes térmicas, com temperaturas que variam de 38 a 45 graus. Milhares de turistas vêm de todas as partes do Brasil para aproveitar as qualidades terapêuticas da maior estância hidrotermal do mundo. No estado de Goiás, fica o Distrito Federal, capital Brasília, que ocupa uma área de 5.814 km². Brasília, o nome feminino do Brasil, é o centro do poder. Localiza-se nos extremos de um triângulo imaginário formado pelo Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, a chamada Praça dos Três Poderes. Terceira capital do país, depois de Salvador e Rio de Janeiro, Brasília foi planejada e construída para ser grandiosa. Os prédios arrojados se sucedem. O Palácio do Itamaraty, ou dos Arcos, o Palácio da Justiça e toda a esplanada dos ministérios. Em 1750, o genovês Francisco Tonitay foi o primeiro cartógrafo a demarcar as terras da nova capital do Brasil em pleno Planalto Central. A ideia da interiorização da capital foi adotada pelos inconfidentes mineiros e mais tarde pelo patriarca da independência, José Bonifácio. Até mesmo o nome, Brasília, já era nesta época cogitado para a nova capital. A primeira Constituição Republicana, a de 1891, adotou a ideia da mudança da capital para o centro geográfico do país, declarando aquela área propriedade da União e reservada à construção da futura sede do governo federal. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek se compromete a construir a nova capital. A construção de Brasília levou 41 semanas. Juscelino Kubitschek partilhou seu sonho com dois dos maiores gênios da arquitetura moderna. O urbanista Lúcio Costa fez o projeto do plano piloto, em forma de avião, com dois eixos se cruzando. E Oscar Niemeyer ficou com a parte arquitetônica. Mais de 30 mil operários, chamados candangos, trabalharam na construção da cidade. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Mística. Brasília nasceu também de uma profecia. Em 1883, Dom Bosco teve uma visão. Uma terra vertendo leite e mel, aparecendo como um oásis no deserto, localizada entre os paralelos 15 e 20. Exatamente onde está agora Brasília. Para os teósofos modernos, Brasília é o berço de uma nova civilização regida pela Era de Aquários.
Brasília abriga quase 1000 templos de todas as ordens e filosofias conhecidas. Tia Neiva, sensitiva e vidente, construiu o Vale do Amanhecer, o mais popular centro místico do Centro-Oeste, onde vivem cerca de 2000 pessoas. Confirmando sua vocação esotérica, Brasília concentra o maior número de ufólogos do país. O turismo invade Brasília. Os locais mais visitados são a Catedral Metropolitana, construída em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, o Teatro Nacional, em forma de pirâmide, o Memorial JK e a Torre de TV, com seus 218 metros de altura e 378 toneladas de aço e ferro. Toda a parte arquitetônica de Brasília é de responsabilidade de Oscar Niemeyer, que impressionou o mundo com suas concepções arrojadas. O concreto perdeu a frieza e ganhou a leveza expressa nas linhas modernistas dos prédios. Em Brasília, as artes plásticas não estão confinadas em museus. Por tudo isso, hoje Brasília faz parte do patrimônio da humanidade. Riqueza selvagem do mundo. O Pantanal Mato-Grossense é um mundo alagado, berço da vida exótica do planeta. Se a vida é preciosa, a liberdade neste santuário também. São 140 mil quilômetros quadrados de perfeito equilíbrio natural do lado brasileiro. O Pantanal se estende também para além de nossas fronteiras com o Paraguai e Bolívia, onde é conhecido pelo nome de Chaco. Nas terras baixas da região centro-oeste, vivem 650 espécies diferentes de aves, 230 de peixes, 80 de mamíferos e 50 de répteis. A flora e a fauna mais ricas da Terra. O Pantanal fica numa imensa planície a oeste do Mato Grosso do Sul e não é um pântano como pode parecer à primeira vista. É uma grande depressão banhada pelo rio Paraguai e seus afluentes, que é inundada todo ano na época das cheias. 5 vezes maior que a Bélgica, o Pantanal tem uma das maiores áreas fluviais do mundo. São 175 rios que formam a Bacia do Paraguai, um paraíso para os pescadores. No Pantanal, a pesca dura o ano inteiro, mas é limitada. Cada pessoa pode levar, no máximo, 30 quilos de peixe. Nas lagoas pantaneiras, reinam os jacarés. No mergulho, eles têm os peixes e aves ao seu alcance. As árvores são o refúgio certo dos pássaros. Aqui, o tuiuiu, símbolo do Pantanal, constrói os seus ninhos. Também conhecida como jaburu, esta ave chega a medir 1,5 metro de altura. Mas o céu pantaneiro é também espaço de outras aves raras. O tucano, a arara azul, os periquitos e os papagaios. Eles se somam às outras espécies numa revoada interminável, emoldurada pelo sol. Em terra firme, o gado pasta tranquilo, se alimentando do capim mimoso depois de cada enchente. E junto com o gado, o vai e vem frenético de animais de todos os tipos. Cada vez mais raras e distantes dos olhos do homem, sobrevivem escondidas no coração do Centro-Oeste as jaguatiricas e as onças pantaneiras. No Pantanal, todos os animais fogem da caça inescrupulosa. Nas fazendas, a consciência de preservação cresce pelo bolso, com a isenção de impostos. Desta forma, áreas nativas são mantidas intocadas. E o leito dos rios mais populosos do mundo podem ser protegidos da erosão, dos agrotóxicos e do mercúrio que vem do garimpo.
O ciclo das águas renova a natureza da maior planície alagável do planeta. Uma convivência harmoniosa entre as mais de 1000 espécies. O Pantanal Mato-Grossense é hoje uma área de preservação, reserva biológica do mundo, protegida por lei. Centro-Oeste em números. Centro-Oeste, área 1.592.749 km², 19% do território nacional. População 9.600.000 habitantes, 6% da população brasileira. Mato Grosso, capital Cuiabá, área 901.420 km², população 2.100.000 habitantes. Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, área 357.471 km², população 1.800.000 habitantes. Goiás, capital Goiânia, área 340.165 km², população 4.100.000 habitantes. Distrito Federal, capital Brasília, área 5.814 km², população 1.600.000 habitantes.